Utilize o voto para a gente ganhar tempo para não ficar enroscado até o final da tarde hoje lá, tá bom? Vamos começar. Já está aí, presidente. Patrícia, vamos começar? Presidente. Sim, presidente. Presidente, gravação iniciada. Muito bom dia a todos. Estamos iniciando a sessão dessa manhã de quinta-feira, dia 15 de abril de 2021, da segunda turma da quarta Câmara, da primeira sessão do CARF. Eu sou Paulo Matesconi, presidente da turma, e comigo estão os jogadores Marco Rogério Borges, Leonardo Luiz Pagano Gonçalves, hoje retornando o conselheiro Evandro Dias, que estava sob licença médica, já está melhor, forte, firme, aqui presente. A conselheira Júlia Roberta Gouveia Sampaio, conselheiro Iago Nunes Martins, conselheiro Luciano Bernardi, conselheiro Thiago Daíno Luiz Barros, que está nos dando prazer a sua presença como suplente com a nossa turma. Nós vamos iniciar os nossos processos do dia de hoje. Nós temos 3 sustentações orais que têm preferência, e a primeira delas é do item 108, da conselheira Júnia, relatora da conselheira Júnia. O contribuinte é Perdigão Agroindustrial. Vai haver sustentação oral. Patrícia, por favor, convoque o patrono, doutor Cássio. Ok, presidente, farei a convocação. Item 108 da pauta, doutor Cássio, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no site. Doutor, bom dia. Doutor Cássio. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, conselheiros. Bom dia, doutor. Nós vamos começar o julgamento do processo da Perdigão, o senhor é o patrono, a relatoria da conselheira Júlia, item 108 da pauta. A conselheira Júlia vai fazer um breve relato e depois o senhor tem um tempo regimental de 15 minutos para fazer a sua sustentação. Perfeito? Júlia, por favor. Os demais com o microfone fechado. Tá ok aí? Tá dando para ver direitinho? Então tá. Isso aqui é uma compensação. O crédito dessa compensação, uma boa parte dele era de estimativa, que já não tinha, em razão de compensação, né, as estimativas que geraram saldo negativo, as compensações não tinham sido homologadas. Então, essa é a primeira parte, mas também existia uma parte do crédito que se referia a imposto de renda retido na fonte. A DRJ negou provimento, entendeu que, no caso, não havia decisão definitiva, que, portanto, não era possível reconhecer o direito creditório, e em relação ao IR-fonte, ela alega que não teve comprovação que a receita teria sido oferecida à tributação, tá? Aí foi apresentado o recurso voluntário e os autos foram encaminhados, então, para o então conselheiro relator Moisés Giacomelli Nunes da Silva, e ele baixou o processo de diligência, tá? Para verificar tanto a questão das estimativas quanto as retenções, o oferecimento das retenções na fonte. O resultado da diligência é muito longo, porque foi analisado crédito por crédito. Quando eu for falar do voto, a gente vai falar um pouquinho disso, tá? Mas ele reconheceu boa parte dos créditos, alguns ele não reconheceu, alguns porque ele entendeu ausente a comprovação, a própria comprovação, e outros porque, embora ele entendesse que estivesse comprovado,
que não teria sido oferecida a tributação. Eu acho que resumidamente, esse é o relato. Perfeito. Doutor, a palavra é sua. Senhor presidente, senhores conselheiros, bom dia. Um prazer estar aqui com vocês. Para facilitar a exposição do caso, eu peço o Vênia aqui para compartilhar a apresentação que eu fiz para os senhores. Um instante. Fique à vontade. Os senhores estão conseguindo enxergar a tela? Sim. Perfeito. Como a doutora Júlia bem colocou, o caso, em verdade, basicamente é um caso que trata de matéria de prova. É um saldo negativo que a recorrente pleiteia e que não foi acatada uma parte em função de estimativas mensais e uma parte em função do IR-fonte. Primeiro, eu vou mostrar aqui para os senhores que a recorrente ela teve êxito em demonstrar a ocorrência das retenções e também a respectiva tributação das receitas. Tá? Eu trago aqui para os senhores, vocês podem ver essa tabela. Essa tabela a recorrente trouxe no recurso voluntário e nessa tabela a gente listou um por um, cada retenção aqui, que são diversas. A gente montou uma planilha e colocou no recurso voluntário e a gente referenciou os documentos. Os senhores podem ver aqui DOC 4, DOC 5, DOC 6, todas as retenções de valor mais expressivo. Só não foi juntada, por exemplo, aqui retenção de R$35 ou de 243, mas todas as demais retenções, a recorrente ela trouxe o informe de rendimentos respectivo e também explicou para uma por uma qual que era a situação daquela específica retenção. Então, senhores conselheiros, esse é o primeiro ponto. No recurso voluntário, a recorrente trouxe todos esses elementos que depois foram analisados pela fiscalização, foi convertido em diligência e foram analisados, tá? O primeiro ponto que aí veio a manifestação fiscal, manifestação de diligência, e acatou grande parte, alguns pontos ela não acatou. E aí a recorrente trouxe a sua peça de manifestação, mostrando que a fiscalização não estava correta em suas alegações. O primeiro ponto mais material aqui da informação fiscal se refere ao seguinte: alguns se a gente pegar essas fontes pagadoras aqui, Banco do Brasil, BTG Pactual Asset e BTG Pactual, aqui a gente tem os respectivos CNPJs, o que a gente consegue ver? Que a informação fiscal, o resultado de diligência, ele deixou de acatar alguns créditos que a própria fiscalização, no despacho decisório, já havia acatado. Então, a gente vê aqui, por exemplo, o valor da retenção aqui do Banco do Brasil era de 2 milhões. O valor confirmado pela fiscalização no despacho decisório era de 611 mil. Aí, a gente chega no termo de encerramento da diligência, na diligência, ele restabelece a glosa como um todo. Então, a gente tem aqui também um verdadeiro reformácio in pejus, porque ele agravou uma situação que era mais favorável para a recorrente desde o início. Em relação a essa retenção, por exemplo, a gente trouxe prova da retenção de 529 mil e a diferença é um IR-fonte que foi compensado em virtude de decisão judicial. E assim eu vou explicar um pouquinho melhor qual que é essa situação aqui desse IR-fonte compensado em decisão judicial. E assim aconteceu aqui também com essas outras fontes pagadoras, em que a diligência glosou valores que já haviam sido aceitos no próprio despacho decisório, que no entender da recorrente não pode prosperar esse agravamento da sua situação. O CARF tem jurisprudência nesse sentido também. Aqui prosseguindo, a gente também trouxe na resposta à diligência os informes que a fiscalização, que a diligência alegou que não existiam. A recorrente trouxe aí, em relação também ao Banco do Brasil, BTG Pactual,
os respectivos informes de rendimento. O informe de rendimento do Banco do Brasil, por que deu problema no despacho decisório e não foi acatado? A documentação, em verdade, foi emitida em nome de uma filial de uma empresa incorporada pela recorrente. Isso foi demonstrado. Então, quer dizer, foi um problema meramente formal no informe de rendimento. Então, fica bem claro na nossa manifestação a diligência que não procede essas poucas glosas que sobraram são improcedentes. Aqui merece uma atenção dos senhores a questão do IR-fonte quitado com base em provimento judicial. De fato, a recorrente, a BRF, ela, lá nos idos lá do começo dos anos 2000, ela acumulava muito saldo credor de IPI. E ela impetrou mandados de segurança para que ela pudesse compensar esse saldo credor de IPI com os débitos de IR-fonte. E aí ela obteve ordem judicial para que as fontes pagadoras parassem de fazer a retenção e ela pudesse usar esses créditos que ela tinha para poder quitar o IR-fonte. Isso foi muito bem demonstrado no recurso voluntário. E aí, o que aconteceu? Essas compensações desses processos judiciais, elas foram objeto desse processo administrativo aqui, final de 2006-98. E nesse processo, aqui a gente traz os valores, não cabe aqui também ficar entrando no detalhe dos números, isso foi muito bem abordado nas peças processuais, mas esse processo administrativo de 2006-98, a recorrente protocolou petição no meio do ano passado, já era tempos de pandemia, informando que nesse processo de 2006-98, que foi o processo no qual essas retenções compensadas com crédito decorrente de mandado com ordem judicial, elas foram analisadas e a própria Receita Federal reconheceu a validade, a existência do crédito e a correção e a perfeição das compensações efetuadas. Então, a própria Receita validou esse pedaço de crédito, esse IR-fonte que foi compensado com crédito presumido de IPI por ordem judicial. Então, isso foi juntado aqui no processo para dar conta de que um valor significativo do IR-fonte foi homologado pela própria Receita Federal no processo em que essa compensação foi avaliada. Passando à questão do oferecimento à tributação das receitas financeiras. Aqui, senhores, eu trouxe aqui na apresentação alguns quadros que a recorrente trouxe no processo e para mostrar a questão da tributação dessas receitas financeiras. De fato, a recorrente, ela também não cabe aqui me estender nesse detalhamento dos números, porque para todas essas aplicações financeiras, a recorrente trouxe nos autos as razões contábeis, trouxe os quadrinhos demonstrando o reconhecimento dessa receita por competência. E, de fato, a recorrente comprovou o oferecimento à tributação, já indo aqui avançando na apresentação, comprovou o oferecimento à tributação de 75.992.000. Isso a fiscalização reconheceu na diligência, que isso foi comprovado, só que ela fala, na tua DIPJ você informou 79 milhões, mas aqui você me comprovou 75 milhões. Qual foi o erro da fiscalização aí? A BRF, isso foi trazido no recurso voluntário, na manifestação da diligência, ela comprovou a tributação da Receita somente para aqueles IR-fonte que alegaram no despacho decisório foi de que a Receita não foi tributada, porque algumas das retenções, a alegação não foi de não tributação das receitas. A alegação foi, olha, a retenção não ocorreu, faltou prova da retenção. E para outras foi, olha, a retenção ocorreu, mas você não me provou que a receita foi tributada. Para essa parte, a respectiva receita é de 75.992.000. Então, a integralidade das receitas referentes ao IR-fonte, que o fisco no despacho decisório alegou que o problema era a tributação da receita, isso foi integralmente comprovado. Então, cai por terra a alegação da diligência de que, olha, você não comprovou a tributação das receitas para essas retenções aqui.
A BRF sim comprovou para todas essas retenções que a alegação era essa. Por isso que não comprovou 79 milhões, comprovou 75. Então, inclusive no recurso voluntário, a recorrente trouxe as tabelas mostrando quais retenções, as respectivas receitas, a gente estava demonstrando, estavam sendo demonstradas a sua tributação. Então, a fiscalização aqui no relatório de diligência fez essa confusão. Não precisava demonstrar a tributação de toda a receita financeira da DIPJ, mas apenas daquelas que foram alvo, cuja retenção foi alvo de glosa pelo fisco. Então, senhores, a recorrente tem bem claro que todas as retenções, elas ocorreram, elas foram comprovadas, e a fiscalização já reconheceu grande parte disso, e o que não foi reconhecido, os informes foram trazidos aos autos. A gente tem também a comprovação aqui da tributação da receita financeira respectiva. E, por fim, com relação à questão das estimativas mensais, depois da emissão do parecer normativo número 2 de 2018, parecer no qual a Receita Federal falou o seguinte: olha, a estimativa mensal, ainda que objeto de compensação não homologada, ela sim deve compor o saldo negativo. A eventual não homologação da compensação vai ser discutida no processo próprio. Isso é a posição da Receita Federal no parecer número 2. A Câmara Superior a primeira turma da Câmara Superior já acata esse entendimento, ou seja, ela valida as estimativas mensais, ainda que as compensações não sejam homologadas, ela admite que essas estimativas componham um saldo negativo. Diversas turmas aqui do CARF também já têm esse entendimento. Então, as estimativas mensais também devem compor a formação do saldo negativo da recorrente por expressa determinação do parecer normativo número 2 de 2018. Então, senhores conselheiros, basicamente é isso. A recorrente, então, pede pelo reconhecimento integral do seu saldo negativo e fico à disposição para maiores esclarecimentos. Obrigado, doutor. Conselheira Júnior, seu voto. Esse processo, doutor, não sei se você se lembra, isso aqui eu já tinha feito esse voto aqui para abril de 2020. Aí chegou a pandemia e ele saiu. É um processo bastante... Ele não é complexo, né? Em termos jurídicos, não é, mas é muita coisa. Mas, enfim, eu acho que tá, pelo que eu estou lendo aqui, tá ok. Até porque a diligência não foi satisfatória, né? Boa parte. Conforme exposto no relatório, a contribuinte transmitiu o ECOM pleiteando o reconhecimento do saldo negativo relativo ao ano calendário de 2004, na quantia de R$ 21.947.553,08. Sendo que, para chegar a tal crédito, argue a existência em seu benefício de imposto retido no valor de R$ 298 mil, retenções de IR no total de R$ 15.112.154,52 e estimativas compensadas no montante de R$ 26.319.191, totalizando as parcelas do saldo negativo do valor de R$ 41.730,69. Ocorre que, consoante o despacho decisório de folhas 18, do valor total das estimativas compensadas, apenas R$ 2.504.443 foram confirmados, e do total da retenção teria sido confirmada a quantia de R$ 7.316.155,93. A empresa apresentou manifestação de inconformidade aqui, em face das retenções na fonte e RPJ não comprovadas ou comprovadas parcialmente, no total de R$ 7.735.000, bem como das compensações não homologadas ou homologadas parcialmente, no montante de R$ 23.817.747. Demonstrativo já está lá. Diante das alegações dos documentos juntados ao recurso voluntário, essa turma entendeu por bem baixar o processo de diligência para que fosse efetuada a verificação quanto à efetividade das retenções de R-fonte do ano calendário 2004, que o contribuinte buscou comprovar no recurso voluntário, bem assim quanto a tributação das respectivas receitas e rendimentos.
Como resultado da diligência, parte das glosas foi considerada improcedente, tais como as relativas, e aí eu cito os CNPJ. Eu não vou ficar aqui lendo para não ficar fácil. Algumas glosas foram parcialmente canceladas em razão dos valores declarados e comprovados. Foram afastadas as glosas no valor de R$ 1.498.808, relativas ao CNPJ e final 00100 e 00145, uma vez que os valores informados pela requerente constam da DRPJ, mas seriam superiores aos apresentados na DIF e nos informes de rendimento. Também as glosas relativas a retenções realizadas no código 5706-6256, reconheceu-se que houve a apresentação à tributação das receitas no valor de R$ 75.992.920,55. Nas glosas referentes às fontes pagadoras, e aí eu coloco aí os números, né, que são todas três ligadas ao Banco do Brasil, a diligência concluiu que os valores declarados para a retenção de fonte não constam da declaração de rendimentos de pessoas jurídicas e os informes de rendimento comprovam apenas o valor. Tais valores totalizam R$ 2.932.000. As glosas referentes aos CNPJs de final 2437-2073, a autoridade fiscal demonstrou que os valores não só inexistem na declaração de rendimentos da DIPJ, mas também não foram apresentados informes de rendimentos ou comprovantes. Portanto, também foram mantidas as glosas. As glosas relativas ao CNPJ de final 0100, no valor de R$ 4.426,62, foram mantidas, uma vez que os valores constam do DRPJ, mas não teriam sido informados na DIF em forma de rendimento. As glosas relativas ao CNPJ de final 0104, no valor de R$ 115.541,80, foram mantidas pela autoridade fiscal, tendo em vista a divergência de valores declarados na DRPJ sem correspondência com a DIF. E, por fim, também foram mantidas as glosas do CNPJ de final 0145 e 3489 no valor de R$ 2.109,62, por não haver correspondência dos valores declarados na DRPJ com a DIF ou informe de rendimentos. Quanto às estimativas quistadas por compensação, embora a orientação constante da resolução que determinou a diligência fosse no sentido de que essas deveriam aguardar o encerramento dos respectivos processos, a autoridade fiscal responsável concluiu, em face do disposto no parecer número 2 de 2018, que essas deveriam ser consideradas aptas a compor o saldo negativo. Aspas. Quanto às estimativas compensadas, a indicação do CARF foi no sentido de aguardar o encerramento de todos os processos relativos às compensações de estimativas do ano calendário 2004, juntando cópia dos acórdãos dos processos para posterior retorno que ele considera. No entanto, o caso em tela é disciplinado pelo disposto do parecer normativo COSIT RFP número 2, de 3 de dezembro de 2018, cuja orientação é no sentido de que eventual estimativa objeto de compra homologada que integre o saldo negativo de RPJ seja considerada apta a compor a apuração do aludido direito creditório, haja vista estar devidamente constituída pela Constituição e do COMP, autorizando a sua eventual cobrança após o encerramento do exercício. E tal situação é o caso das compensações de apreço, não havendo homologação total para ela, pelo que as estimativas não compensadas seriam aptas a compor o saldo negativo, dado estarem confessadas e serem objeto de cobrança após o encerramento do exercício que acontece. Ocorre que a recorrente apresentou em sua petição considerações relevantes que não foram apreciadas pela autoridade fiscal. De acordo com a afirmação da recorrente, na manifestação quanto ao relatório de diligência, o referido relatório teria desconsiderado 3 valores que não teriam sido glosados no despacho decisório, e que essa revisão não seria possível, uma vez que esses valores já teriam sido admitidos quando do despacho decisório. E aí eu reproduzo aí a planilha, né, uma parte dela feita pelo contribuinte. Portanto, é preciso esclarecer isso à autoridade fiscal.
fiscal, na diligência realizada, alterou o entendimento do despacho decisório e promoveu glosas que não tinham sido realizadas. A referida petição ainda ressalta que os créditos relativos às fontes pagadoras, Banco do Brasil, CNPJ 2160, Banco do Brasil também, CNPJ 6517, 0264, Banco PTG Pactual 0100, Banco PTG Pactual 0145 e BES final 3489. A auditora entendeu que não houve comprovação de parte das retenções, reduzindo o montante de saldo negativo pleiteado. Contudo, os informes do rendimento apresentado em sede de recurso voluntário demonstram que a requerente efetivamente sofreu as retenções dos valores de IR indicado na coluna em forma de rendimentos. No que diz respeito aos comprovantes apresentados, reiterou que os informes de rendimentos relativos ao Banco do Brasil teriam sido emitidos em nome de sociedade incorporada pela requerente. Finalmente, em relação às glosas referentes às fontes pagadoras Itaú, Banco do Brasil 3067 e 2160 e 550264, Bradesco 0112 e Pactual 0100, a recorrente alega que, apesar de não existirem informes de rendimento capazes de suportar o referido crédito, há prova da assunção do encargo financeiro do IR-fonte pago por antecipação. Quanto a essas alegações, entendo que o relatório fiscal foi satisfatório. Isso porque a diligência determinada pelo CAR tinha dois objetivos: comprovar a retenção, A, comprovar a retenção, B, verificar se as respectivas receitas teriam sido oferecidas à tributação. Conforme se verifica pelo relatório fiscal, o motivo da manutenção das glosas acima mencionadas não foi a ausência de comprovação das retenções, mas sim a ausência de comprovação de que tais valores teriam sido oferecidos à tributação. No entanto, entendo que o processo ainda não se encontra em condições de julgamento, motivo pelo qual proponho nova conversão de diligência para que a autoridade fiscal, A, confirme se os valores relativos às fontes acima mencionados, aqueles que eram da planilha do contribuinte lá, que eu já coloquei em cima, teriam sido reconhecidos pelo despacho decisório, tal como afirmado pela recorrente. Manifeste-se em relatório conclusivo, do qual deve ser dada vista à recorrente para querendo sobre ele se manifestar no prazo de 30 dias. É como voto, presidente. Júnior, essas ponderações trazidas pelo patrão na tribuna virtual, muda alguma coisa no seu quadro que você analisou? Que eu fiquei, na verdade, até o doutor pode esclarecer, porque eu não me lembro dela ter desconsiderado, por exemplo, em relação àquele valor dos 75 milhões, talvez eu tenha lido errado, eu entendi que a autoridade reconheceu os 75. Não reconheceu só a diferença, porque não havia comprovação de que a diferença teria sido oferecida à tributação. É isso? O doutor confirma? Exato, doutora Júlia. Ela reconheceu a tributação dos 75, ela falou que é de fato isso que a BRF comprovou, ela não comprovou nada além disso, mas ela fez constar lá no despacho dela, falando, olha, na tua DIPJ estava 79 mil de receita financeira e não 75. Então, você não teve êxito em comprovar essa diferença. Agora, de fato, não há clareza se essa diferença, em que medida isso, em que proporção ela glosou, ela manteve glosas em função dessa diferença de milhões, porque, como eu falei, esse 75 era referente àquelas retenções que o fisco falou no despacho, olha, você não comprovou a tributação da receita. Aí a BRF foi lá, pegou uma por uma lá e mostrou só para essas a tributação da receita, entendeu? Eu até pediria, gente, se vocês puderem ler, eu entendi que ela reconheceu aquilo que ia sido, que são 75, e nesse grupo concordo com ela, com a autoridade fiscal, se de fato foi isso. Para mim, vamos dizer, o que está mantido aí, né, teria sido só a diferença. E foi mantida a diferença dos 75 milhões para 79, porque ela não conseguiu visualizar o oferecimento da tributação da diferença. E como foi claro na resolução que propôs a diligência, havia duas
condições para que você admitisse o crédito, né, da retenção da fundo. A comprovação do crédito e a comprovação do respectivo oferecimento da tributação. Então, sinceramente, eu até peço que meus colegas que deem uma olhada, se for possível, porque a gente já aproveita e esclarece isso. Para mim, eu posso ter ido errado, mas eu entendi que, nesse ponto, a diligência foi satisfatória. Júnior, concluindo, qual é a sua dúvida nesse momento definitivo, Carol? O que falta para você comprovar? Eu até perguntei para o doutor e ele parece que também não sabia responder se foi. Ele reclamou em sustentação oral sobre uma discussão suscitou, né, dessa questão dos 75 milhões, como se não tivesse sido reconhecido o crédito dos 75 milhões, e na minha opinião foi. A fonte. Então, agora, aí fala, não, então, mas eu quero também os 4 mil. Aí a autoridade fiscal falou, não posso te dar os 4 mil. E por que eu não posso te dar os 4 mil? Você não provou que ofereceu, os 4 mil não, os 4 milhões. Você não provou que a diferença, né, o fonte incidente sobre esses 4 milhões. Você não provou que ofereceu, que o oferecimento da receita da tributação. Então, se vocês puderem olhar aí para ver se eu estou comentando. Iago, você manifestou aí? Sim, presidente. Processos assim, desse volume são realmente difíceis da gente conseguir, na sessão, bater o martelo assim, olhando o processo em alguns minutos. Né? Lendo a diligência, a demanda anterior da diligência e o que foi respondido, me parece que foi atendido. O fato é que o patrão trouxe uma situação aqui que a Ana também coloca, que ele avançou naquilo que foi questionado em relação à diligência. E aí, nesse ponto, Júnior, eu realmente estou em dúvida se a gente deveria analisar essa parte que foi adicional à diligência ou não. Tá? A não ser que você tenha concluído agora que tem algum outro ponto ainda que não seja comprovado. Entendi. Você está entendendo que nesse caso aqui... Tem que separar as duas coisas. Assim. Da diligência está comprovado, ok. Entendeu? Aí ele trouxe um outro elemento agora aqui, que é aquilo que foi confirmado. Porque a diligência não teria competência para restabelecer nada, né? Ela era meramente... se for processualista, assim, no extremo, é exatamente isso. E aí o advogado, e também que você menciona no teu voto, né? A divergência é em relação àquelas retenções que já haviam sido comprovadas anteriormente, me parece, do Banco do Brasil, né? Uhum. E do BTG, certo? Né? Não sei se o que você está querendo, eu já entendi a proposta. Reconhecer a estimativa, reconhecer as retenções nos termos da diligência e ponto. Porque a diligência ela não tem o poder de restabelecer aquilo que eventualmente já foi reconhecido no despacho decisório. Não é isso? O Evandro quer se manifestar. Diga, Evandro. Eu acho que fica difícil a gente fazer essa análise definitiva agora, né, de sessão. Se a relatora Júnior entender que talvez uma vista a gente possa evitar uma diligência... Por favor, Evandro, porque eu até reli o voto, né, porque eu já tinha feito há muito tempo, mas eu gostaria, porque o relatório de diligência é enorme e eu vou aproveitar e rever, se possível, vou rever, se possível não, certamente vou rever essas alegações que o patrão está falando. Então, presidente, se ninguém antes de mim quiser pedir vista, eu peço vista desse processo. Então, eu não posso fazer isso diretamente, eu vou curioso a proposta da relatora inicialmente é a conversão em diligência. Marco? Acompanho. Pagano? Já sabendo que vai sair em vista, presidente, esse processo está um pouco confuso, eu ainda precisaria olhar melhor também. Eu vou acompanhar a relatora nesse momento. Então, o conselheiro Evandro, pede vista, é isso? Sim.
Obrigada, Evandro. Nada. Você considera o julgamento encerrado. Volta na próxima vez. Doutor, o conselheiro Evandro pediu vista, tá? Mas na verdade, vou rever novamente esse processo, relatório de diligência mais detalhadamente, tá? Para verificar esses. Tá bom, julgamento encerrado. Obrigado, doutor, pela sua presença. Um bom dia para o senhor. Obrigado, senhores conselheiros. Um bom dia. Obrigado. Julgamento encerrado. Continuando, na verdade eu tinha dito que nós tínhamos 3 sustentações orais pela manhã, são 2, uma delas é gravada, mas eu vou fazer primeiro a outra sustentação oral, que é ao vivo, né? Depois vamos ter a gravação. Agora, o item 112, relatoria do conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves, contribuinte IPE, Business Education. Eu peço a Patrícia em Brasília que faça a convocação da doutora Catarina, que é a patrona do contribuinte. Ok, presidente, farei a convocação. Item 112 da pauta, doutora Catarina, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Desculpa, qual que é o item mesmo? Que nós vamos 112. Doutora? Boa tarde, bom dia, perdão. Bom dia, doutora. A senhora está me vendo e ouvindo? Eu só estou ouvindo a senhora, não estou vendo. Ah, perdão, deixa eu só habilitar a câmera. Vocês estão me vendo? Agora sim. Seja bem-vindo, bom dia para a senhora. Nós vamos iniciar o julgamento do processo do item 112 da pauta, relatoria do conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves, que a senhora é a patrona do contribuinte. Então, pagando um breve relato, depois a doutora terá o tempo regimental para a sustentação oral. Trata-se de recurso voluntário interposto face ao Código proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, que decidiu manter o auto de infração, por meio dos quais se exige RPJ-CSL, acrescidos de multas de ofício de 85% e de juros de mora consolidados em 5/4/2013, bem como multa isolada por falta de pagamento de estimativas, no valor de R$ 400.778,45. Segundo o termo de verificação fiscal, a fiscalização fez levantamento e encontrou divergências entre os valores de RPJ-CSL informados na DIPJ de 2010, os valores escriturados e os efetivamente recolhidos. Tais levantamentos geraram o preenchimento de 2 planilhas, anexas, uma de apuração de estimativas mensais de RPJ e de multa isolada, e outra de apuração das estimativas mensais de CSL e da multa isolada. Elas demonstraram insuficiência de recolhimentos, gerando diferenças nos valores a pagar das estimativas mensais, meses de julho e dezembro, com consequentes incorreções das declarações e recolhimentos das apurações anuais de RPJ e da CSL, tudo conforme discriminado nas linhas saldo a pagar de estimativa de RPJ e da CSL. Alguém está com o microfone aberto? Está fazendo um barulho bem forte. Tem um microfone aberto, por favor, gente, feche o microfone. Também ficaram caracterizadas pelas insuficiências de recolhimentos das estimativas mensais, multas isoladas, correspondentes a 50% dos valores das diferenças apuradas e não recolhidas, tanto para o RPJ quanto para a CSL. Esses valores constam indicados nessas mesmas planilhas, colunas da apuração de multas isoladas. Finalmente, a fiscalização, após todas as constatações, procederá ao lançamento de ofício dessas diferenças apuradas nos autos de infração distintos do RPJ, contribuição social, sobre o lucro líquido abaixo de compostos. Vamos lá. Das multas isoladas correspondentes a 50% dos valores das diferenças mensais estimativas não recolhidas e que constam demonstradas nas planilhas mencionadas, linhas
saldo a pagar de estimativas mensais e multa isolada tanto para o IRPJ quanto para a da CSE. A saber, então aqui estão os valores de julho e dezembro, tanto da multa isolada, da IRPJ e da CSE. E aqui embaixo, no 2, está o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e CSE, que são as diferenças das apurações anuais, originadas pelas diferenças não recolhidas das estimativas mensais, que proporcionaram a insuficiência dos recolhimentos das apurações anuais, tanto do IRPJ quanto da CSE abaixo apuradas. Eu vou me permitir pular aqui para fazer a leitura do relatório do acordo, porque senão vai ficar cansativo, porque já deu para entender a infração. Indo para a folha 7 do meu voto, após o oferecimento da impugnação, a DRJ proferiu o acordo mantendo o auto de infração por entender que o recorrente não comprovou suas alegações de que teria feito uma exclusão e uma adição na apuração do lucro real, ou seja, da base de cálculo do imposto decorrente da isenção do ganho obtido com perdão da multa e juros, decorrentes da inclusão do débito no parcelamento especial previsto na Lei 11.941, o Refis 4, registrando a seguinte emenda. Vou permitir pular a emenda. Inconformada com o acordo, a recorrente propôs recurso voluntário, repisando os mesmos argumentos da impugnação e juntou documentos contábeis, razão analítico, para comprovar que indicou e excluiu as respectivas receitas relativas à isenção do ganho do perdão das multas e dos juros incidentes sobre débitos impostos no Refis. Ato contínuo, os autos retornaram para o organismo do CARF e foram distribuídos para esse conselheiro relatar e votar. A doutora gostaria que eu incluísse mais alguma coisa no relatório? Ou não será necessário? A senhora vai acrescentar junto com a sustentação oral? Não será necessário, de acordo com o relatório, eu vou acrescentar na minha sustentação qualquer questão para ser esclarecida. Muito obrigado, Pagano. Doutora, a palavra é sua. Bom dia, primeiramente, a todos. Eu vou tentar ser bem breve, até em relação ao relatório, que colocou muito bem as questões. Esse caso aqui é questão de suposta exigência de pagamento insuficiente de estimativas e que, ao final, na apuração, a fiscalização lançou os valores que entendeu devido, inclusive com a acumulação de multa isolada e a multa de ofício. Tanto na primeira instância, como agora a gente também demonstra no recurso, que a recorrente ela aderiu ao Refis, e isso é uma questão já posta em controvérsia, não há dúvidas. Inclusive, a primeira instância ela entendeu que seria cabível, sim, a recorrente se utilizar dos benefícios, parágrafo único da lei, do artigo 4º da lei de Refis, se utilizando dessa provisão de ganhos de juros e multa, porém que a recorrente não teria comprovado o seu direito. E por isso, na impugnação, a gente até suscitou o princípio da verdade material, e aqui a gente suscita novamente no recurso, porque a gente junta aqui não só os comprovantes de adesão ao Refis, como também a estruturação contábil que foi transmitida para a Receita, em que comprova desde já esses valores, sendo que a Receita tinha conhecimento, e a gente não pode desconsiderar aqui esses valores que a recorrente faz jus para fazer essa exclusão na apuração da base de cálculo. Então, com base no princípio da verdade material, a gente pede que esses documentos sejam considerados para efetiva apuração dos valores e que eles não sejam desconsiderados. Eu faço também só uma ressalva, porque além de uma exclusão feita pela recorrente, foi feita também uma adição na apuração da base de cálculo, que inicialmente ela tinha sido autuada para o ano calendário de 2006, em relação a imposto de renda, CSLL, e ela preferiu aderir ao Refis. Porém, posteriormente, a multa isolada ela permaneceu aberta. Então, por isso, se vendo impossibilitada de se utilizar da exclusão prevista no parágrafo 4º, ela fez a adição desses valores referente a esse PTA. Então, com base nessa exclusão e nessa adição realizada, a apuração da recorrente foi correta e inexiste aqui insuficiência de recolhimento. Além disso, a gente pede, não é uma discussão nova aqui no CARF, caso ultrapassada as questões de mérito, a gente pede
que não seja cumulada a multa de ofício com a multa isolada. Nesse sentido, a gente demonstrou que a multa isolada, embora decorrente de apuração de estimativas ao longo do ano, ela foi lançada ao final do exercício e que, por isso, você não poderia acumular as duas multas. Nós até juntamos, tanto no recurso voluntário quanto nos memoriais, uma decisão recente no CAF, em que o voto vencido, o conselheiro José Eduardo Dornelas, ele faz até uma diferenciação no caso que eu acho bem importante ressaltar aqui. Naquele caso também já havia a alteração da legislação a partir de 2007, porque a gente sabe da súmula do CAF, que é aplicável a fatos anteriores ao período de 2006, mas posterior à alteração da legislação das multas, o conselheiro ele fez uma diferenciação primeiro em relação à situação, que no caso as multas isoladas, elas não poderiam punir os casos em que há uma dedução indevida ou uma exclusão não autorizada, falta de adição. Nesses casos tem que se aplicar somente a multa de ofício. E a multa isolada seria só para casos de falta de recolhimento de estimativa na época apropriada. Mas ainda assim, ele continua o seu voto e entende que mesmo que não seja acolhida essa tese que ele entende correta, ele fala do princípio da consumação, que também é defendido pelo STJ, pelo Conselho, e também pelo Conselho Superior do CAF, em que, uma vez apurado ao final do exercício, deve-se aplicar somente a multa de ofício, afastando a multa isolada. Então, nesse sentido, a gente pede a reforma do acórdão de primeira instância para que sejam devidamente considerados todos os documentos juntados nessa oportunidade, com base no princípio da verdade material, e que sejam consideradas tanto as adições e as exclusões na apuração da base de cálculo, entendendo como correto, e ainda que não se entenda nessa oportunidade, que seja determinada abaixo dos autos para diligência, porque que a gente vê que existe o direito, a gente sabe que teve uma adesão, verificou-se na apuração contábil da empresa que teve as informações no livro fiscal, então não faz sentido você tentar manter uma autuação só pelo simples fato de entender que não houve comprovação quando existe a prova. E, eventualmente, que seja cancelada a multa isolada, prevalecendo apenas a multa de ofício. Agradeço a todos e muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Apagando seu voto, os demais microfones fechados. O recurso voluntário é tempestivo e possui requisitos previstos na legislação, motivo pelo qual deve ser admitido. A recorrente alega que, para a apuração do lucro real, a fiscalização deveria ter computado uma exclusão e uma adição na apuração do imposto que acabariam por cancelar a exigência fiscal exigida no auto de infração. Resumidamente, a alegada adição está relacionada à isenção do bem obtido com o perdão das multas e juros decorrentes da inclusão dos débitos, no parcelamento especial previsto na Lei 11.941 de 2009, conhecido como Refis 4. A recorrente alega que teria contabilizado tal rendimento, deixando todavia de declarar a exclusão na DRPJ. As tabelas abaixo indicam o benefício concedido ao contribuinte quando foi consolidado o parcelamento. Vamos ver. Vocês estão conseguindo ver a tabela colacionada para demonstrar aqui quais são os benefícios, né? A consolidação do parcelamento. Vamos lá, seguindo. Conforme se pode extrair das tabelas acima colacionadas, o benefício para a receita concedido no mencionado parcelamento resultou na quantia de R$ 1.520.890,89, que aqui o presidente Parente vai explicar para vocês como chegaria esse valor, né? Que é igual a R$ 1.554.147,19 menos R$ 1.246,06,02 mais R$ 8.043.889,95 menos os R$ 6.831. Esse benefício obtido pela recorrente com o parcelamento representa uma receita para a empresa. Entretanto, de acordo com o artigo 4 da Lei 11.941 de 2009, que é a Lei do Refis, né, essa receita é isenta de tributação. Vejamos o texto abaixo, em comento. Os parcelamentos que tratam esta lei não se aplicam os expostos nos artigos tais. Parágrafo 1.
não será computada na apuração da base de cálculo do imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para a PIS/PASEP e da contribuição para financiamento de seguridade social, COFINS, a parcela equivalente à redução do valor das multas, juros e encargo legal em decorrência do disposto nos artigos 1º, 2º e 3º desta lei. Da leitura do dispositivo acima colacionado, evidencia-se que, assim como alegado pela recorrente, tal receita não deveria ser computada na base de cálculo do imposto e da contribuição, ou seja, deveria computar a receita ao lucro líquido, mas devido à isenção deveria excluí-la da apuração do lucro real. Assim, se a recorrente realmente procedeu dessa forma, teria o direito de excluir a receita da apuração do imposto e, de fato, deveria ser cancelado o auto de infração. Entretanto, o acordo recorrido não acolheu a tese da recorrente por entender que não constam provas nos autos que demonstram contabilmente a edição e a exclusão de tais valores relativos à isenção do ganho obtido com o perdão das multas e juros decorrentes da inclusão de débitos no parcelamento especial previsto na Lei 11.941 de 2009, concedido como Refis 4, conhecido como Refis 4. Vejamos a análise feita pelos julgadores da COA sobre este ponto da lei. É um pouquinho extenso, presidente, mas vamos permitir ler para vocês entenderem. Não há necessidade, Paulo. Não tem necessidade, não. A gente conhece bem a lei aí, está aqui escrito. Não, pode ir no seu voto. Tá bom. Então eu vou pular. Inconformada com a decisão do acordo recorrido, a recorrente interpôs recurso voluntário juntando razão analítico para comprovar que registrou contabilmente tal receita relativa à isenção advinda do parcelamento. Segundo a recorrente, no razão analítico transmitido em 3/6/2010, se pode verificar que existe a escrituração contábil de valores da reversão do ganho em razão da adesão ao refis, que somados alcançam o valor de R$ 1.414.695,10 centavos deles. Aqui está em negritado em amarelo para vocês verem, mas eu somei esse valor e dá exatamente esse valor de 1.414. Da análise da foto acima colacionada, extraída do razão acostado ao recurso voluntário, se pode verificar que os valores relativos à reversão do ganho em razão da adesão ao refis estão na conta receitas diversas e chegam ao valor de R$ 1.414.695,10 centavos. Tal escrituração provavelmente deve estar inserida nas receitas diversas computadas na DRE. Dessa forma, entendo que existem indícios de que os valores relativos à isenção do ganho em razão da adesão ao refis estão contabilizados. Assim, o fato da recorrente ter se equivocado ao não contabilizar as respectivas exclusões no LALUR e na DIPJ não retira seu direito de não pagar imposto sobre o ganho obtido sobre a multa, juros e encargos legais dos débitos aderidos ao refis. Dessa forma, tendo visto o documento contábil e livro-razão juntado em sede de recurso voluntário, e ante a possível possibilidade de que a recorrente tenha contabilizado o rendimento atinente à redução das multas, dos juros e encargo legal, entendo ser necessário converter o julgamento em diligência para que, 1. A fiscalização analise as provas trazidas em sede recursal e verifique se realmente foi feita a contabilização da receita atinente à isenção do ganho obtido com o perdão de multa, juros e encargo legal decorrente da inclusão de débitos no parcelamento especial previsto na Lei 11.941, conhecido como refis, no valor de R$ 1.414.695,10. 2. Para que a fiscalização verifique se a receita de R$ 1.414.695,10 indicada na conta receitas diversas do livro-razão, acostada aos autos em sede de recurso voluntário, está dentro das receitas diversas computadas na DRE. 3. Para que a fiscalização verifique se a recorrente fez a adição da receita ao lucro líquido e a exclusão do lucro real dos valores relativos à isenção do ganho obtido com o perdão da multa, juros e encargo legal, decorrente da inclusão do débito no parcelamento, no valor indicado no livro-razão. 4. Se a fiscalização entender ser necessária, intima a recorrente a entregar mais documentos para subsidiar a apuração e a verificação da receita relativa à isenção do ganho com o refis. 5. Por fim, deve a fiscalização elaborar relatório fiscal conclusivo informando se realmente a recorrente contabilizou a receita relativa à isenção do ganho com o refis, se fez a adição e exclusão do lucro real, e, em caso positivo, informar qual o montante que deve ser abatido do imposto exigido na infração, inseridos os autos que retornam ao cargo para julgamento do recurso voluntário. Pelo exposto, e por tudo que consta processado nos autos, voto a converter o julgamento em diligência. Caso vencido na minha primeira proposta de voto, e meus pares entendam que é caso de manter o auto de infração em seus termos, passo a analisar a alegação subsidiária da recorrente relativa ao impossibilidade. Aqui acho melhor esperar. Para. Vamos voltar. Deixa eu perguntar. Aquilo que você olhou no processo consta nos autos e peço também aos conselheiros que estão acompanhando aí, verifiquem, né?
não dá para saber se essa receita foi excluída, não dá para chegar nessa definição sem ter que botar em diligência. Eu não consegui chegar, presidente, porque, na verdade, faltam outros requisitos. Por exemplo, eu não tive acesso à DRE aqui. Não está no processo, porque ela veio por SPED, que analisou foi a fiscalização, né? Na verdade, foi o recurso, a DRJ, em sede de julgamento de manifestação. Os outros documentos contábeis eu também não consegui chegar, ou seja, eu vi que ela está escriturada no razão, mas eu não consigo ver os outros documentos contábeis para ver se essa receita chegou a ser excluída ou não da apuração do lucro real no imposto, entendeu? Porque eu não tenho os outros documentos nos autos. Perfeito. Evandro? Exatamente, eu concordo com o relator, dei uma olhada, é o que ele falou, há indícios pelos documentos que o contribuinte trouxe que foi incluída. Só que a gente não tem como confirmar. Então eu entendo também pela diligência, já adiantando meu posicionamento. Alguém mais? Marco, costuma se manifestar sobre isso? Iago, alguém? Olhando aqui o processo, e na realidade, quem suscitou as dúvidas foi a decisão ANCOR, recorrida. Ela fez já uma análise dos documentos apresentados na peça impugnatória e ela suscitou algumas dúvidas lá, até de divergência de valores, etc. E aí, ela que suscitou até que, olha, era conveniente trazer mais provas sobre isso. E aí ela está trazendo na peça recursal, onde o relator, por isso, está baixando até para fazer essa verificação. Então, na verdade, aqui é uma situação conjunta da decisão do relator de baixar a diligência em virtude da decisão ANCOR. Ninguém mais? Estão votando, todos de acordo na conversão de diligência? Então, também encerrado, conversão de diligência, processo volta e julgaremos depois se houver consequência sobre isso aí em relação ao... Ok, doutora? Agradeço a todos, um bom dia. Um bom dia também, julgamento encerrado, 5 minutos de intervalo. Patrícia.